Primeiro domingo de junho, sexto mês do ano. Primeiro semestre, finalizando, amém? Já estamos perto do Natal, glória a Deus, né? Não, está a caminho, já está metade do ano, gente, né? O tempo não para, já dizia o poeta, né? É isso. Bem, pensei para a gente meditar hoje sobre a nossa fé. Chegando no mês de junho, metade do ano. Todos aqui têm fé em Deus, fé em Jesus? Quem tem fé em Deus, fé em Jesus? Tem mesmo? Ok. Agora, a meditação para a gente, bem simples, é o que atrapalha a nossa fé? Esse é o nosso tema para hoje. O que atrapalha a nossa fé? Já pensaram nisso, não? Vamos pensar juntos hoje? Primeiro texto que eu quero ler com vocês, Mateus 13, 54 a 58. Vou dizer que é a incredulidade, um primeiro ponto que eu quero tratar conosco aqui, com vocês, né? 13, 54 a 58. Acharam aí, sim ou não? Eu acho que tem projetado aqui também, se quiser ler aqui. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Tem aqui? Vamos ler juntos aqui então, todo mundo, com voz alta. 1, 2, 3. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Olha só o texto. É interessante, né? Parece que para a gente ser aceito ou para a gente ter mais valor, a gente tem que ser aquela pessoa desconhecida, né? Vocês já repararam que hoje em dia mudou bastante, né? Mas vamos falar do contexto de igreja, né, eclesiástico. A liderança religiosa é aquela pessoa distante, né, das pessoas. E aí, quanto mais distante, as pessoas criam aquele mito, aquela ideia de que é uma pessoa, um homem, uma mulher totalmente santo, totalmente diferente. Em alguns contextos de igreja, a pessoas, o pregador, o pastor, o líder, apóstolo, ele tem tantos nomes, chega a pregar em box de vidro, né? O Osmar aqui está protegido, mas é o som, não é ele não, é a bateria, né? Box, né? Blindados ali para poder, porque a pessoa é tão santa, porque tem que ficar distante das pessoas. Para não falar até das roupas, né? Que já nos distancia, né? As pessoas têm que ver a diferença, quem que é o pregador, o pastor, como se pregador, pastor tivesse uma roupa específica, especial, diferente das pessoas. Parece que tem que ser o desconhecido, né? Tem que ser alguém distante para poder ser alguém de Deus. E é interessante que, ainda nessa época no Novo Testamento, quando eles falam, né, que pegar aqui no início do texto que a gente leu, começou a ensinar, versículo 55, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão? É tipo assim, é gente conhecida, eu conheço ele, como pode? Mas ele não é José lá, o filho do carpinteiro? Os seus irmãos, a gente conhece essa pessoa. De onde vem essa autoridade? Parece que alguém de casa, né, alguém conhecido, né, não tem esse mito, né? Já reparou isso? Os ídolos, você pegar os cantores, vou dar um exemplo dos cantores. Para você chegar perto dele, né, tem que passar um sorteio, quando é feita alguma coisa lá, aí aqueles loucos lá que vai comprar os ingressos, fica lá em pé o tempo inteiro para o show, para tentar chegar o mais próximo do grande ídolo, né?
Então, a pessoa que é grande, que tem autoridade, e assim é mais distante, e vai criando esse mito idólatra, né, na cabeça das pessoas, de uma pessoa distante. Só que Jesus foi diferente. Jesus era alguém que estava ali. Só que isso deixou eles assustados, não entendiam como ele podia ser uma pessoa conhecida, estar ali entre eles e ter aquela autoridade. E aí um outro contexto que é interessante é o pensamento, né, da época também, das seitas, né? Tinha uma seita na época que eles não acreditavam que Jesus pudesse vir em carne, em corpo humano. Deus vir em corpo humano, isso seria um escândalo. Entende? Por isso que eles falam assim, como pode? Então, quando a gente lê o Novo Testamento, os Evangelhos de Jesus, você tem que lembrar que existia grupos, né, um grupo específico na época, por exemplo, que eles não acreditavam que Deus poderia se tornar um ser humano. Por exemplo, João 1:1, o Evangelho de João, ele vai dizer, olha, no princípio era o verbo, que é Deus, né, que é Jesus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Eles vêm ali escrevendo para mostrar que Deus se fez humano. E tinha então um pensamento herético na época, né, que não conseguia entender como que Deus poderia se tornar humano. E foi exatamente isso que fez através de Jesus. E é por isso que a gente vê todo esse escândalo entre eles aqui, e diz o texto que nós lemos que eles ficaram escandalizados. A palavra escandalizado, chocado. Não conseguiam receber aquela verdade. E é interessante porque Jesus, o mesmo Evangelho, é a pedra angular para uns, ou seja, a base sustentadora, mas ao mesmo tempo é a pedra de tropeço para outros, é escândalo para outros. Então, e o que acontecia neles? A incredulidade. Mas o pano de fundo da incredulidade, as seitas heréticas, os pensamentos da época. Quem sabe tem pessoas que têm essa dificuldade ainda hoje de pensar, como que, será mesmo que Deus se tornou ser humano como nós? Como pode isso? Realmente é algo, né, sobrenatural. É por isso que veio da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo. Quem sabe isso é um ponto que te atrapalha, de entender que Jesus se tornou humano mesmo, como eu, como você, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nada. Se a gente fizer um paralelo com a espiritualidade atual, é o contrário. Os seres humanos estão querendo virar anjo para poder chegar mais perto de Deus. Né? Todo mundo quer virar anjo, quer ver anjo. Enquanto a Bíblia mostra o contrário, o Deus eterno se tornando ser humano para estar perto da gente. Então, você quer ser mais espiritual? Você não precisa virar anjo, falar a língua dos anjos. Você precisa se tornar um ser humano, o mais parecido com o humano perfeito que é Cristo Jesus. E eles ficaram então escandalizados, chocados, horrorizados. Eles não aceitaram Cristo. Às vezes a gente não entende como que a incredulidade vai surgindo na nossa vida, né? A gente até acha, Jesus é legal, tal, mas assim, ele é só um espírito ou ele realmente foi carne? Ele foi carne, ele morreu e ele ressuscitou? Se você lembrar lá em Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios 15, aqui é só um exemplo, só para a gente exemplificar, o pessoal tinha gente lá duvidando da ressurreição de Jesus. Aí o apóstolo Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã, é inútil. Então, eu desafio você a realmente pensar nisso. Quais são as nossas dúvidas? O que é que pode gerar incredulidade em nós? Você tem essa dificuldade de pensar que Deus pode se tornar realmente ser humano, vir em carne como nós? Existiu um grupo também que falou, não, Jesus era humano, mas ele não ressuscitou coisa nenhuma. Percebe? Os dois lados têm a dificuldade para pessoas diferentes, né? Aqueles que não conseguem entender como que Deus eterno pode se tornar humano, e aqueles que não entendem como que o ser humano, Jesus, pode realmente ter ressuscitado, né? E ser eterno, um corpo glorificado. Quem sabe você pensa, se Ele é Deus, se Ele é Senhor,
Por que não realizou isso na minha vida? Por que não aconteceu isso? E aí diz então que eles ficaram escandalizados, chocados, e a resposta de Jesus foi essa: só na sua casa um profeta não tem honra. Ou seja, só alguém conhecido, mais de perto. E aí diz que ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Nós temos que lembrar que os milagres de Jesus é uma prova viva de quem ele era, que ele era o Cristo. Os milagres de Jesus não é somente para Deus nos ajudar, nos socorrer. Os milagres de Jesus, que Jesus realizou, provavam que ele era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. E nós vamos falar mais sobre isso à frente. Mas pense bem com você nessa noite. Será que a incredulidade nos atrapalha? Em que aspecto a gente tem visto a incredulidade nos afetar? A gente espera essa coisa, né, alguém distante, um sobrenatural. Jesus não pode tocar, falar com você através de uma pessoa próxima. Ah, mas é a Priscila, é o fulano aqui. A gente precisa ir lá, esperar alguém que a gente não consegue tocar, né, ver direito, porque aquele tem um mito, né, criou-se um mito que aquela pessoa tem todas as bênçãos, todo o poder de Deus para transferir sobre a sua vida. Ou será que pensamentos também até heréticos, como aconteceu aqui com o pessoal na época, de não entender que Jesus realmente se fez carne, realmente foi ser humano como eu e você? Quais pontos que a gente pode olhar e pensar que a incredulidade pode sim nos afetar? Estão comigo, amém?